Na palavra do Senhor está escrito que existem pecados que são para a morte e pecados que não são para a morte. No entanto, um dos pecados que é para a morte é a imoralidade sexual. Na imoralidade sexual estão conjugados pecados como a homossexualidade, a prática do sexo desregrado, a prática do sexo de qualquer maneira, não importa se seja casado ou não casado, a fornicação, a prostituição e todas as outras coisas parecidas com estas que envolvem atos sexuais de forma desregrada, de forma de qualquer maneira, não importa se é casado ou não, mas mesmo sendo casado, se pratica o sexo de qualquer maneira, está classificado na imoralidade sexual. Na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 18, está escrito: fugir da imoralidade sexual, porque qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo, os comete. Todavia, quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Que significa que a imoralidade sexual tem consequências no próprio corpo das pessoas que a praticam. O corpo torna-se entenebrecido, torna-se enegrecido, torna-se em trevas e não é capaz mais de adorar a Deus. Não é capaz mais de ser templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não pode habitar mais em um corpo entenebrecido pela prática da imoralidade sexual, dos pecados sexuais. Portanto, fugir da imoralidade sexual, porque é um pecado para a morte, que gera morte. Esse pecado gera morte ainda na vida. Ainda agora gera morte. Quem a pratica morre espiritualmente. Porque o Espírito de Deus não pode habitar em um corpo entenebrecido por esse tipo de pecado. Então, fugir da imoralidade sexual. Guardai-vos, santificai-vos para o Senhor.